Olá, faróis de Gaia! Sejam bem-vindos a este canal para mais um episódio da série A Superação das Doenças. Hoje vamos falar sobre um tema que toca profundamente o coração, mostrando um pouco dos desafios de Helena. Este é um relato real de alguém que enfrentou uma doença grave e encontrou cura através de mudanças internas, através da espiritualidade, do autoconhecimento e reconexão com o propósito. A doença muitas vezes é vista como inimiga, mas e se ela for uma mensageira? Um chamado da alma para despertar, curar e transformar. O corpo fala, e quando não escutamos os sussurros, ele grita. Doenças podem ser reflexo de emoções reprimidas, traumas não curados e padrões de vida desconectados da nossa essência. A dor é um portal, e quem atravessa nunca volta igual. Esta narrativa fala sobre transcendência, onde a dor não é negada, mas transformada. Helena não é uma vítima do destino, ela é uma autora da própria jornada. Ela não luta contra o fim, mas prepara o caminho com dignidade, amor e consciência. Isso tudo tem uma força espiritual imensa. Helena tinha 46 anos quando recebeu o diagnóstico de seu médico, uma doença autoimune rara que afetava suas articulações e, aos poucos, a sua memória. Os médicos falavam em degeneração progressiva. Ela ouvia em silêncio, mas por dentro algo gritava: não posso deixar meu filho sem saber quem eu sou. Seu filho tinha na época apenas 7 anos. Ele era uma criança sensível, com olhos que pareciam enxergar além. Helena sabia que talvez não pudesse acompanhá-lo até a vida adulta com plena lucidez. Então começou a registrar tudo o que sentia, o que descobria sobre si mesma, as pequenas vitórias de seu corpo, as grandes revelações da alma e, acima de tudo, o amor que sentia por ele. Com o tempo, Helena percebeu que a doença não estava apenas apagando memórias, mas estava revelando verdades. Ela aprendeu a viver o presente com intensidade, a escutar os sussurros do espírito e a transformar cada dia em um ato de amor consciente. A espiritualidade, o autoconhecimento, as terapias integrativas e o amor e o apoio são consideradas ferramentas para a cura. Nós não somos apenas o corpo, somos energia, emoção, espírito, e a cura acontece em todos esses níveis. A noção de corpo, alma e espírito, para que a pessoa que esteja vivenciando essa situação entenda, é que há uma continuidade, que ninguém vai ficar para semente. Os ecos da alma direcionam a nossa mente e o sentimento para os processos internos como angústia, medo, raiva, são os deflagradores de doenças. Então, a compreensão dessa tríade corpo, alma e espírito é essencial para quem está enfrentando uma doença, assim como Helena, porque ela revela que somos mais do que sintomas, diagnósticos ou limitações físicas. Somos seres em continuidade, em expansão, em transformação. O espírito é a parte mais profunda do ser humano, é o canal de comunhão com o divino, com um propósito maior. Quando ele é vivificado, o espírito nos guia para uma cura verdadeira, aquela que começa de dentro para fora. O teto branco do hospital parecia mais distante do que nunca. Helena fixava o olhar ali como procurando alguma resposta. O diagnóstico ainda ecoava em sua mente como uma frase maldita que se recusa a desaparecer. Seu mundo estava desmoronando. O médico falara com cuidado, mas mesmo assim, as palavras soaram como um peso próprio. Ela não chorou, não gritou, porque ela não acreditava naquele diagnóstico. Ela apertava as mãos com força, como se pudesse espremer delas alguma certeza. Pensava: não é possível, não pode estar acontecendo comigo. Os exames deviam estar errados. Talvez tivesse trocado os nomes. Talvez fosse outra Helena. Ela repetia isso como um mantra, tentando transformar dúvida em certeza. Nos dias seguintes, a raiva veio como uma visita indesejada. Helena se irritava com tudo, com o barulho do monitor cardíaco, com os olhares piedosos dos enfermeiros, com a forma como sua irmã dizia: vai dar tudo certo, como se fosse um bordado pronto. Com a voz doce da psicóloga, ela não queria consolo, mas justiça. Queria ouvir que aquilo não deveria estar acontecendo com ela.
Ela queria gritar, mas não tinha forças. Queria quebrar alguma coisa, mas tudo ali era acolchoado, limpo, silencioso. Depois, Helena parou de falar e veio um silêncio que não era paz, mas ausência. Ela passou horas olhando pela janela do quarto, vendo o céu mudar de cor sem pedir licença. Pensava em tudo que ainda não tinha feito na vida, em tudo que talvez não desse tempo. Fez promessas em pensamento, se saísse bem daquela, mudaria de vida. Voltaria a dançar, iria à praia, pediria perdão, faria qualquer coisa para que este pesadelo acabasse. Mas havia dias em que isso não bastava. Ela se recolhia dentro de si, como quem se dobra para caber em um espaço menor. Chorava sem som, dormia sem descanso. O mundo parecia continuar lá fora, indiferente, e ela parada como uma fotografia esquecida. Até que numa manhã qualquer, Helena pediu um café, quente, forte, sem açúcar. E quando a enfermeira trouxe, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas verdadeiro. Era como se pela primeira vez ela tivesse aceitado que estava ali, vivendo aquela realidade, que o caminho seria difícil, mas que poderia ser possível, que havia vida mesmo dentro da incerteza. Naquele momento, Helena não era só paciente, era mulher, era força, era história em movimento. Helena volta para casa após o tratamento no hospital e começa a registrar suas experiências para o seu filho, que era uma criança ainda, para que depois, se ele pudesse no futuro, saber como era sua mãe. Ela não sabia se iria viver um longo tempo. Ao adentrar em sua casa, percebeu que parecia menor. O sofá estava no mesmo lugar, as cortinas ainda dançavam com o vento da tarde e o cheiro de café vinha da cozinha como sempre, mas ela não era mais a mesma. A quimioterapia deixara marcas invisíveis, o cansaço que não passava, o gosto metálico na boca, o silêncio que morava entre os pensamentos. Naquela noite, depois que o filho dormiu, Helena abriu seu coração e escreveu na capa do caderno uma dedicatória para ele. Para você, meu amor, para que um dia saiba quem foi sua mãe. As palavras vieram como um rio que finalmente encontra espaço para correr. Ela escreveu sobre o medo, não o medo da morte, mas o medo de não estar presente, de não ver o filho crescer, de não poder ensinar-lhe as coisas simples, como se faz um café forte, por exemplo, como se dobra uma camisa, como se reconhece um amor verdadeiro. Escreveu sobre os dias no hospital, sobre os olhares que evitavam os dela, sobre a enfermeira que cantava baixinho enquanto aplicava a medicação. Escreveu sobre a raiva que sentiu, sobre a vontade de fugir, sobre o momento em que pediu café e soube que ainda queria viver. Mas também escreveu sobre o filho, sobre o jeito como ele dizia "mãe", com a boca cheia de biscoito, sobre como ele corria pela casa com os braços abertos, como se fosse um avião, sobre o abraço apertado que ele deu quando ela voltou, sem saber exatamente o que estava acontecendo.
que ela dançava com os olhos fechados, sentindo o mundo girar sob seus pés. Ela se levantou devagar. O corpo ainda carregava marcas, mas havia uma urgência nova. Não de fugir de dor, mas de reencontrar o prazer. No centro da sala, ela esticou os braços. Deu um passo, depois o outro, hesitante como quem pisa em lembranças. A música envolvia e o corpo, antes retraído, começou a responder. A dança não era perfeita, mas era verdadeira. Através da dança, Helena acendia a chama da vida, do amor, da felicidade, e isso é um coadjuvante da cura interior. O filho apareceu na porta, curioso. Helena riu. Quer dançar comigo? Ele correu até ela, deu um abraço, os dois girando desajeitados, rindo alto, tropeçando no tapete e na saudade. Naquele instante, Helena não era paciente nem sobrevivente. Era mulher, era mãe, era dançarina. E o mundo, por alguns minutos, voltou a ser leve. O tempo passou e um dia, Helena se viu em uma sala comunitária. Estava bem silenciosa, as cadeiras encostadas na parede e olhares tímidos espalhados pelo chão. Helena havia sido convidada para falar sobre sua jornada, mas decidiu que palavras não bastavam. Levou um rádio antigo, daqueles com botões gastos e som cheio de alma. Quando apertou play, um samba suave preencheu o espaço. Ela não falou, apenas dançou. No início, os olhares eram de surpresa, depois de admiração e então de coragem. Uma senhora se levantou, depois outra. Uma jovem tímida tirou sapatos. Em poucos minutos, a sala virou pista. Cada uma dançava como podia, com passos incertos, com lágrimas nos olhos, com risos libertos. Helena parou no centro observando. A dança havia deixado de ser dela. Agora era delas. Um ritual de cura, de reencontro, de resistência. No fim, uma das mulheres se aproximou e disse: Você me lembrou que meu corpo ainda sabe sorrir. Helena sorriu de volta. Sabia que naquele dia havia começado algo maior que ela. Uma revolução silenciosa feita de passos, música e alma. Só por hoje. A sala era simples, com almofadas espalhadas pelo chão. Uma mesa com chá, bolachas e flores frescas. Helena olhava ao redor, emocionada. Ali estavam mulheres de todas as idades, histórias e cicatrizes, cada uma trazia no olhar um universo inteiro. Ela respirou fundo e abriu o encontro. Este é o nosso espaço. Aqui ninguém precisa ser forte o tempo todo. Só por hoje podemos ser verdadeiras. A primeira a falar foi Marta, que enfrentava a solidão após a perda do marido. Depois veio Joana, lutando contra a depressão. Em seguida, Ana, que havia vencido o câncer, mas ainda carregava o medo do retorno. E tantas outras, cada qual com sua dor, sua coragem, seu silêncio. Helena ouviu, acolheu, chorou junto. Quando chegou sua vez, ela disse: A dor me ensinou a escutar, e a escuta me curou. Só por hoje estou aqui, e isso basta. O grupo se abraçou. Não havia promessas de cura nem soluções mágicas, mas havia presença, e isso naquele dia era tudo. Na saída, uma das mulheres escreveu num papel e deixou sobre a mesa. Só por hoje eu não estou sozinha. Helena sorriu. Sabia que aquele era apenas o começo.